Bom, pessoal, em relação à classificação das cadeias carbônicas, retomando aqui o nosso slide do quadro geral, as cadeias podem ser alifáticas ou aromáticas. Vamos iniciar aqui a análise das cadeias alifáticas. Elas podem ser abertas ou acíclicas e podem ser cíclicas ou alicíclicas, e podemos chamar elas também de cadeias fechadas. Então, cadeias abertas ou fechadas. O nome científico, cadeias acíclicas ou cadeias cíclicas. As cadeias cíclicas também são chamadas de alifáticas, para diferenciar das aromáticas, porque tem alguns ciclos de 6 carbonos e são parecidos com as cadeias aromáticas que também têm 6 carbonos no ciclo. Qual a diferença? As cadeias fechadas alicíclicas, elas podem ter só ligações simples ou pode aparecer uma dupla ou uma tripla ou até aparecer duas duplas ligações só. Se aparecesse 3, aí deixava de ser alicíclica e passaria a ser aromática. Então, o que diferencia as cadeias cíclicas não aromáticas é exatamente a ausência dessas 3 duplas ligações alternadas, que é uma característica das cadeias aromáticas. Então, assim a gente diferencia as cadeias cíclicas não aromáticas das cadeias cíclicas aromáticas, tá bom? Então, em relação à classificação das cadeias alifáticas, acíclicas ou cíclicas, elas podem ser classificadas também quanto à posição dos átomos na cadeia, os átomos de carbono na cadeia. Elas podem ser classificadas quanto os tipos de ligações entre os carbonos na cadeia, e elas podem ser classificadas também quanto à natureza dos átomos que existem na cadeia carbônica, porque pode ter outros átomos diferentes de carbono, tá bom? Então, dependendo da posição dos átomos, as cadeias podem ser normais ou ramificadas. Vamos já ver alguns exemplos. Em relação ao tipo de ligação entre os carbonos, as cadeias podem ser saturadas, quando tem só ligações simples, ou podem ser insaturadas, quando tem pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Pode aparecer uma dupla e uma tripla, não tem problema. Para ser considerada insaturada, tem que ter pelo menos uma ligação dupla ou pelo menos uma ligação tripla. As ligações duplas e as ligações triplas são chamadas de insaturações. Quando elas estão ausentes na cadeia, a cadeia é classificada como cadeia saturada, ok? Se a cadeia for fechada, elas também recebem a mesma classificação, tanto a cadeia fechada como a cadeia aberta. E dependendo da natureza dos átomos que estão na cadeia carbônica, um átomo diferente de carbono, se aparecer, aí a gente tem uma outra classificação. Então, nesse caso, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Isso acontece quando aparece átomo diferente de carbono, separando 2 carbonos na cadeia. Nós vamos ver alguns exemplos. Se a cadeia for cíclica, nós vamos usar o termo homocíclica ou heterocíclica. Em relação às cadeias aromáticas, os 2 grupos, as cadeias mononucleares e polinucleares. Se for polinuclear, nós temos uma subdivisão: cadeias com núcleos isolados e cadeias polinucleares com núcleos condensados. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, tá bom? Então, vamos começar aqui com as cadeias alifáticas. Quanto ao fechamento da cadeia, se ela é cíclica ou acíclica. Então, a cadeia acíclica ou aberta, ela tem extremidades livres. A cadeia fechada, os carbonos fecham um ciclo. Então, aqui, cadeia alifática aberta e cadeia alifática fechada, acíclica ou cíclica. Essas 2 cadeias, elas podem ser classificadas também de acordo com a disposição dos átomos. Então, vou usar aqui a cadeia aberta. Então, a cadeia aberta, ela pode ser normal ou ramificada. Olha como é uma cadeia aberta normal. Os carbonos todos de forma sequencial, sem carbono pendurado, não tem carbono pendurado. Então, a dica é, cadeia normal só tem carbono primário e secundário. A cadeia ramificada, ela tem que ter pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Se não houver carbono terciário e se não houver carbono quaternário, ela vai ser uma cadeia normal.
Então, o que identifica uma cadeia ramificada é a presença de um carbono terciário ou um carbono quaternário. Por quê? Porque quando ele está presente, você vai ter carbonos pendurados. Ou eles vão estar penduradinhos, ou eles vão estar para a parte de cima, mas vai ter carbono fora dessa linha sequencial de carbono. Então, esse modelo aqui que eu estou mostrando para vocês, o carbono terciário aqui está fazendo a separação, né? Tem um lado para a esquerda, um lado para a direita e um lado para baixo. Essa parte que ficou de fora da linha maior de carbonos é o que nós chamamos de ramificação. E a gente vai conhecer lá na frente essas ramificações. E a maior sequência de carbono é chamada de cadeia principal. Então, toda cadeia ramificada tem uma cadeia principal e as outras cadeias menorzinhas que estão penduradas são as ramificações. Continuando a classificação, quanto ao tipo de ligação, a cadeia pode ser saturada ou insaturada. Então, eu estou dando um exemplo aqui de cadeia saturada. São 2 exemplos. Detalhe, na cadeia de cima tem um oxigênio formando uma dupla ligação. Isso é uma dupla ligação, mas por que não é considerado para classificar a cadeia como insaturada, que é o caso aqui de baixo? Essa dupla ligação, gente, não está acontecendo entre 2 carbonos. Para considerar a cadeia insaturada, a dupla ligação ou a tripla ligação, ela precisa aparecer entre 2 átomos de carbono. Se não for dessa forma, não é considerado como insaturação na cadeia. Então, cadeia saturada, esses 2 exemplos aqui são cadeias saturadas. As de baixo são as cadeias insaturadas, quando acontece dupla ligação ou tripla ligação entre os átomos de carbono na cadeia. Uma cadeia homogênea ou heterogênea vai ser identificada quando aparecer um átomo diferente de carbono, separando os carbonos. No primeiro exemplo aqui, todos os carbonos estão ligados de forma sequencial e nada separa eles. Isso é uma cadeia homogênea. São 2 exemplos. Aqui apareceu um oxigênio, mas esse oxigênio não separou os carbonos. Então, a cadeia continua sendo homogênea. Agora, no exemplo de baixo, nós temos aqui uma sequência de carbono e tem um oxigênio separando. Nesse caso, a cadeia é heterogênea. Assim como tem, nesse segundo exemplo, o nitrogênio separando os carbonos. Então, para ser heterogênea, tem que ter um átomo diferente de carbono separando os carbonos da cadeia. Nós temos aqui alguns exemplos para usar essa classificação das cadeias alifáticas. No exemplo 1, eu tenho uma estrutura formada por 7 carbonos e eu tenho um átomo de enxofre aqui no meio. Nós vamos classificar essa cadeia quanto se ela é fechada ou aberta, que é a disposição dos átomos, quanto à saturação e quanto à homogeneidade. A palavra não sai. Dizer se ela é homogênea ou heterogênea. Então, vamos começar aqui. Aberta ou cíclica? Nesse caso, ela é aberta. Normal ou ramificada? Não tem nenhum carbono pendurado aqui ou na parte de cima, então ela é normal. Saturada ou insaturada? Não tem dupla ligação, então nesse caso ela é saturada porque só tem ligação simples. Homogênea ou heterogênea? Bom, tem um átomo de enxofre separando os carbonos, então ela é heterogênea. No item B, nós temos um ciclo. É uma cadeia cíclica. Não tem carbonos fora do ciclo. Todos os carbonos aqui estão no ciclo. Então, esse ciclo é uma cadeia normal. É uma cadeia cíclica normal. Se tivesse carbono pendurado aqui fora do ciclo, ela seria uma cadeia ramificada ou, como a gente chama em algumas vezes, cadeia mista. Só tem ligações simples, então ela é saturada. E ela é heterogênea, porque o ciclo tem um oxigênio separando 2 átomos de carbono. Na estrutura 3, nós temos aqui os carbonos omitidos, mas cada pontinha dessa estrutura é um carbono. Então, tem carbono para cima, tem carbono para baixo e tem carbono nas extremidades da esquerda e da direita. E aí, nós vamos classificar a cadeia. Bom, ela tem várias extremidades, então ela é aberta. Ela é ramificada porque aparece carbono terciário. Onde tem carbono terciário é exatamente ali onde tem a ramificação. Ó, carbono para cima e carbono para baixo. Aqui são os 3 carbonos terciários da cadeia, então é uma cadeia ramificada. E ela é insaturada, porque entre 2 átomos de carbono existe uma dupla ligação.
homogênea, porque todos os carbonos aqui ligados não tem nenhum átomo diferente separando eles. Então, ela é homogênea. Pessoal, em relação às cadeias aromáticas, todas as cadeias aromáticas possuem o anel benzênico. E essa aqui é a estrutura do anel benzênico, estou relembrando para vocês como é o anel benzênico, as duplas ligações sofrendo o movimento, mudando de posição, é a deslocalização das duplas ligações. Eu posso representar essas estruturas assim, com o anelzinho fechado, as posições das duplas mudando aqui de posição, e essa seta significa que uma estrutura se transforma na outra e vice-versa. São estruturas iguais, tá? Esse fenômeno de deslocalização dos pares eletrônicos é o que nós chamamos de ressonância. E isso é uma característica das cadeias aromáticas. Ressonância, nome dado à deslocalização dos pares eletrônicos, que ocorre entre ligações simples e ligações duplas alternadas, que é o caso do anel benzênico. Aqui nós temos a setinha mostrando como é que esse movimento acontece. Então, vocês não vão ficar desenhando isso o tempo todo. Desenha assim, ó. O anel de 6 vértices, né, 6 pontinhos, e o ciclo no centro representando a deslocalização dos pares, deslocalização dos elétrons das ligações duplas que estão aí no benzeno. Bom, gente, no outro vídeo a gente continua a classificação das cadeias.